Estamos aqui para o nosso terceiro dia de aula e hoje teremos aula de geografia. Então separem aí o livrinho de geografia e também o livrinho de atividades de reforço, certo? Vamos iniciar nossa aula abrindo o livro de geografia na página 24. Vamos lá, vamos estudar hoje os tipos de moradia e para que servem as moradias. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo a leitura. Acompanhe a leitura com o tio Wilma no livro de vocês. A moradia. Buscando se proteger do sol, da chuva, do vento e de alguns animais, os seres humanos primitivos habitavam o interior das cavernas, tornando esses locais suas moradias. Hoje, as moradias servem não apenas como um espaço de proteção, mas também de convivência entre os integrantes de um grupo familiar. Então vamos lá. Os primeiros seres humanos que habitavam a Terra recebem esse nome de seres primitivos, certo? E como vocês sabem, os seres humanos eles sempre procuram se adaptar a diversos ambientes e a diversos locais. Então, eles tinham que escolher um lugar para se proteger do sol, da chuva, do frio e até mesmo de alguns animais, porque sabemos que há muito tempo atrás, quando tinham esses primeiros seres humanos na Terra, não existiam casas, não tinham muito onde os seres humanos se protegerem. Então, eles conviviam em um espaço muito próximo com animais silvestres, como um leão, um urso, que oferecem perigo para o ser humano. Então, eles começaram a habitar, o interior das cavernas. Então, a caverna é o primeiro tipo de moradia que surgiu. Aqui dentro eles faziam fogueiras, para assar a carne dos animais que eles caçavam já nessa época. Então, aqui poderia habitar não só um grupo familiar, como diversas pessoas, certo? E aí, com o passar do tempo, as moradias foram se modernizando e também as necessidades do ser humano foi mudando, certo? E aí começaram a surgir vários tipos de moradia. Temos aqui, a casa de alvenaria, que é o tipo de moradia mais comum na nossa região, certo? Que é a casa feita de tijolos, certo? E que na maioria das vezes habita apenas uma família, certo? É a casa que tem sala, cozinha, quartos, certo? Todos os ambientes para aquela família. E aqui que o Wilma também trouxe outro tipo de moradia, que é a favela, certo? Que é um grupo, certo? De várias casas, em um ambiente mais afastado dos centros das cidades, onde as pessoas também têm menos condições financeiras, certo? Tem uma renda baixa. Então elas constroem casas. Muitas vezes aqui na favela, os barracos, que são essas casas, podem ser construídos até de tábuas, certo? E também existem as favelas, as comunidades, onde as casas são de alvenaria. Mas aqui, essas casas de alvenaria das favelas são do mesmo material dessa outra casa aqui de alvenaria. A diferença é o tamanho, certo? Porque geralmente são espaços muito pequenos e muitas vezes habitam mais de uma família, certo? 2 ou 3 famílias em um único espaço, certo? E as casas são assim, uma bem juntinha da outra. E aqui temos outro exemplo de moradia, que é a palafita, certo? Que não existe aqui na nossa região, mas existe no Brasil, principalmente na região da Amazônia, certo? E por quê? Porque essas casas, elas são construídas em áreas alagadas. Então, em determinadas estações do ano, existem alagamentos nessas regiões. Observe aqui esse exemplo que o Wilma trouxe. Vocês percebem que diferente aqui, da casa de alvenaria ou então das casas de favela, que são construídas em um solo, essa casa aqui ela é construída em um ambiente alagado, certo? Então, a palafita ela é um tipo de moradia construída de madeira e serve para as pessoas poderem habitar esses ambientes alagados. Por quê? Em determinado tempo, em determinada estação do ano, aqui vai ficar tudo alagado. Essa região aqui vai encher de água. Então, observa como aqui essa estrutura é alta, da parte alagada até o piso da casa, certo? Então, quando houver o alagamento, a água não vai entrar dentro dessas residências, certo? Não existe aqui na nossa região
região, mas existe no Brasil, certo? E aqui que o Wilma trouxe, olha, os apartamentos, né? Que o Wilma trouxe um edifício para representar esses apartamentos, certo? E que o Wilma vai falar aqui, inclusive, dos condomínios, certo? Porque ao passar do tempo, né, ao longo dos anos, a segurança pública, ela deixa muito a desejar, certo? Existe uma grande quantidade de crimes que acontecem. Então, olha, o condomínio, ele traz essa segurança. Antigamente, na época dos pais de vocês, que eles eram crianças, era muito comum a gente ver as crianças brincando na rua. Mas hoje em dia, vocês podem estar na rua brincando? Com certeza não, né? Porque existe uma insegurança muito grande. Então, esses condomínios, eles dão essa segurança. Porque é um ambiente fechado, certo? Onde existem vários prédios. Ou pode ser um condomínio de casas também, certo? Se for um condomínio de casas, cada casa é construída de acordo com o dono daquela casa. Ele vai pensar na arquitetura da sua casa. Mas já os condomínios, certo? De edifícios, de apartamentos, eles seguem o mesmo modelo. E lá no condomínio existem várias áreas de convivência, como piscina, parquinho, onde as famílias e as crianças podem brincar em segurança, porque é um ambiente, certo? Que é amurado, que existe um porteiro, certo? Não entra qualquer pessoa. Então o condomínio ele dá essa sensação de segurança, certo? Mas ele também é construído de alvenaria, certo? Que é de tijolo, cimento, telha, ok? E aqui que o Wilma trouxe, olha, mais dois tipos de moradia que não são comuns aqui na nossa região. E o Wilma trouxe um iglu, certo? Que é nessas regiões do planeta Terra onde existe muita neve, certo? A região mais gelada. Então o iglu, ele é construído de gelo, certo? E ele pode habitar uma família ou então várias pessoas, certo? Dependendo do tamanho dele. E aqui que o Wilma também trouxe a oca. Quem sabe quem é que mora na oca? São os índios, não é? São o tipo de moradia dos índios. E as ocas, elas podem variar de tamanho, não é? Ela pode ser uma oca onde mora apenas uma família, como também ela pode ser uma oca grande, onde pode habitar várias pessoas, certo, daquela tribo. E a oca, ela é construída de palha, certo, de madeira para fazer toda a estrutura e em seguida é jogado a palha por cima, certo? Então, olha, vemos aqui que existem vários tipos de moradia, mas todas essas moradias, ela tem uma única função, não é? Proteger o ser humano dos perigos e também do sol e do frio. Vamos lá, na página 24, na segunda coluna, acompanhar a leitura com o tio Wilma. Construção das moradias. E diz assim: do mesmo modo que as pessoas, as moradias diferem entre si, sendo construídas com modelos, tamanhos e em locais diferentes. Assim, existem casas de alvenaria, como vimos aqui, prédios de apartamentos, casas de taipa ou de pau a pique, barracos, palafitas, ocas, iglus, entre outros tipos. Para sua construção, são utilizados os mais diversos materiais, como madeira, barro, tijolo, cimento, pedra, areia e até mesmo palha, como é no caso da oca, não é isso? E aqui, olha, na página 25, vocês têm uma imagem aí, não é? São vários profissionais trabalhando na construção de uma casa. Então, para ser construído um tipo de moradia, é necessário o trabalho de vários profissionais. Vamos conhecer algum deles? Diz assim, ó, primeiro, o arquiteto, ele desenha o esquema da casa. Então, uma pessoa que quer construir uma casa, ela vai entrar em contato com o arquiteto e vai dizer a ele mais ou menos como é que essa pessoa quer que essa casa seja. Então, de acordo com as informações do morador, o arquiteto ele vai fazer o desenho da casa, certo? E tem também o encanador, né, que instala toda a parte hidráulica da casa, por onde vai chegar a água nas torneiras, certo? É justamente esse profissional que pensa como é que a água vai chegar no chuveiro, né? Como é que a água vai chegar na torneira da pia, certo? Veja como é importante o trabalho dele. Também tem o marceneiro, que instala as portas e as janelas. Tem o engenheiro, que calcula as estruturas. Olha, uma moradia, ela tem que trazer segurança para as pessoas que moram ali dentro, não é? Então, o papel do engenheiro é certificar que aquela moradia vai ser segura, que ela não vai desabar, né? Imagina, uma chuva forte e uma casa
alvenaria de repente desaba. Olha o perigo para as pessoas que estão dentro dessa casa, não é? Então o papel do engenheiro é esse, garantir que aquela moradia seja segura. Tem também o pedreiro, que faz a base da construção e ergue as paredes com tijolos e outros materiais. Muito importante, não é? Olha, quando junta o trabalho do arquiteto, o trabalho do engenheiro e aí vem o trabalho do pedreiro, que é quem coloca em prática tudo aquilo que foi pensado. É ele quem constrói as casas. E também tem o mestre de obras, que fiscaliza e ordena o trabalho do pedreiro, certo? É ele quem vai dizer o que o pedreiro deve fazer, qual o material que ele vai usar. Então vejam, quantas profissões, não é, são envolvidas na construção de uma moradia. Bem legal, né? Então, agora, certo? Tio Wilma vai organizar aqui o quadro com a nossa atividade. Vão pegando aí na casa de vocês o livro de reforço e abrindo na página 120 e vão tentando responder. Tio Wilma já volta. Pronto, Tio Wilma já organizou as atividades no quadro e agora vamos responder. A primeira questão diz assim: observe a imagem. Aí no livro de vocês tem uma imagem semelhante a essa que o Wilma trouxe, não é isso? São pessoas, né? Seres humanos primitivos, dentro de uma caverna. E em seguida diz assim: tendo observado a imagem acima, escreva qual a função da caverna para os seres humanos primitivos. Como o tio Wilma falou na explicação, né? A caverna ela foi o primeiro tipo de moradia dos seres humanos e ela servia para proteger as pessoas, tanto do frio, da chuva, como também dos perigos. Vamos lá? Pronto, pessoal. As cavernas, né, elas serviam como moradia e proteção contra o sol, a chuva e os animais selvagens, como o tio Wilma disse. Essas pessoas, né, os primeiros seres humanos que habitavam a Terra, eles conviviam com os animais selvagens, como leão, urso, então eles tinham que ter um lugar para se proteger. Vamos para a segunda questão, e diz assim: organize as sílabas e forme palavras e complete as frases a seguir. Então vamos lá. Primeiro vamos organizar essas sílabas aqui, certo? E aí, vamos lá? Primeira, vamos lá, vamos enumerar as sílabas. Com será a primeira, vi a segunda, vem a terceira, se a quarta e a quinta. Vamos lá formar a palavra convivência. É isso que acontece entre as famílias que moram em uma mesma moradia. Vamos lá. A segunda palavra, quem sabe qual é? Se o Wilma fechar
a terceira e as a quarta, formando a palavra moradias. Vamos lá. Última palavra. Vamos lá. In, a primeira sílaba. Té, a segunda. Gran, a terceira. E tes, a quarta, formando a palavra integrantes. Agora, vamos utilizar essas palavras para completar as frases. Vamos lá. As, hoje, servem não apenas como um espaço de proteção. As moradias, não é isso? Servem não apenas como um espaço de proteção, mas também de convivência. Entre os integrantes do grupo familiar, não é isso? Convivemos com as pessoas que moram na nossa casa diariamente. Vamos para a terceira questão. E diz assim: complete o desenho da palafita abaixo. Então, aí no quadro tem a metade de um desenho da palafita, certo? Lembram que a palafita é aquele tipo de moradia, né, que é construída em áreas alagadas, que o piso dela é um pouco superior ao solo, né? Porque o solo de lá é alagado, então ele tem uma estrutura mais alta. Então vocês vão continuar desenhando essa palafita, certo? Vamos completar esse desenho. Vamos para a página 21. E a quarta questão diz assim: leiam o pequeno trecho abaixo. A casa dos esquimós é chamada de iglu. Ela é feita de blocos de gelo encaixados uns nos outros, como tijolos, e é construída na superfície congelada de lagos ou do mar. Um iglu geralmente tem o teto em forma oval, formando uma meia-lua, e na entrada fica um túnel para as pessoas entrarem. Baseado na leitura do texto, desenhe um iglu, que é a casa do esquimó. Tio Wilmo não vai desenhar, certo? Porque tio Wilmo não é tão boa assim nos desenhos diferentes de vocês. Então, tio Wilmo vai colar aqui, olha, aquela imagem da explicação do iglu, e vocês vão caprichar em casa no desenho de vocês. Uma curiosidade, vocês sabem por que aqui na entrada do iglu tem esse túnel? Sabem? Porque esse túnel aqui serve para não entrar tanto vento gelado no interior do iglu, certo? Então ele fica um pouquinho mais distante de todo aquele espaço de dentro do iglu. Então o vento que passa aqui, olha, vai entrar um pouquinho aqui, né? Imagina se essa abertura aqui fosse sem esse túnel. Então todo o vento aqui do espaço ia acabar entrando dentro do iglu. E ele não ia ter, não é, como servir para os seres, né, para os esquimós que moram dentro do iglu se proteger do frio. Vamos agora para a quinta questão. E diz assim: para as moradias serem construídas, precisamos da participação de muitos profissionais. Vimos na explicação, não foi? Encontre o nome desses profissionais no diagrama abaixo. Então, o que o Wilma vai escrever aqui? O nome dos profissionais que vocês vão encontrar aí no caça-palavras, certo?
Então, vocês vão encontrar aí no diagrama os profissionais. Vocês vão encontrar o encanador, certo? O engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras e também o marceneiro, certo? Vamos para a sexta questão, que diz assim: circule as casas que estão construídas em locais seguros. Então vamos lá. No primeiro círculo, temos aqui, não é? Edifícios, não é? Apartamentos. Pensando na estrutura de um edifício, sabemos que ele é construído no solo, então é um local seguro, né? É necessário que um arquiteto vá lá observar a estrutura, desenhar, que o engenheiro vá lá observar a estrutura, né? Então, os apartamentos são construídos em locais seguros. Circulem aí. Vamos lá. Já aqui, olha, nesse círculo, temos as favelas. Como o tio Wilma mostrou na imagem, são casas muito próximas, não é? E geralmente elas são construídas em um solo elevado, certo? Então, quando ocorrem chuvas, dependendo da região, podem ocorrer desabamentos. Então, as casas elas caem, não são locais seguros, apesar da maioria das casas serem de alvenarias, certo? Mas aí não tem todo esse cuidado de um arquiteto fazer o desenho, de um engenheiro verificar se a obra é segura ou não, certo? Então, pode acontecer isso. Então, não vamos circular. E aqui, olha, temos também uma palafita. E como vimos, ela é construída em áreas alagadas. Então, não podemos dizer que ela é construída em um local seguro. Então, não vamos circular. E por último, aqui temos uma casa de alvenaria, que é construída no solo, assim como a maioria das casas de vocês, como a nossa escola. Então, é uma construção segura, em um local seguro. Vamos circular. Vamos para a sétima questão, que diz assim: pesquise a situação de famílias que moram em áreas de risco e escreva abaixo medidas possíveis para a solução desse problema, certo? Tio Wilma vai escrever aqui uma sugestão de resposta que Tio Wilma já pesquisou, mas fiquem à vontade para fazer a pesquisa de vocês, certo? E escrever a resposta que vocês desejarem. E também pode escrever a de Tio Wilma, se quiser, tá certo? Vamos lá.
Então vamos lá. Para a tia Wilma, né, o mais correto a se fazer é o poder público transferir essas famílias para áreas que não são consideradas de risco e assim prevenir problemas futuros, certo? Porque as pessoas que moram nessas comunidades, certo, como as favelas, ou então nessas palafitas, elas não moram lá simplesmente porque querem, certo? A maioria delas é porque não tem condição financeira de morar em outro lugar, certo? Ou de pagar um aluguel, ou até mesmo de construir uma casa em um local mais seguro, certo? Então, o ideal seria que o poder público, certo? Os governadores, o presidente, os prefeitos, eles tivessem medidas para tirar essas pessoas desse local de risco, certo? E colocar essas pessoas em locais seguros. E não adianta fazer isso só depois que já acontece o desastre, certo? O correto seria prevenir para que não acontecesse nenhum problema, né? Tirar antes de acontecer. Mas fiquem à vontade para fazer a pesquisa de vocês, certo? Vamos lá. Deixa só que o Wilma consertar aqui. Certo. Deixa eu diminuir essa letra. Certo, pessoal? Só retificando. E assim, terminamos certa atividade do livro de reforço. Agora que o Wilma vai escrever as páginas de praticando para vocês. Vou apagar aqui e já vão pegando aí o livro de atividades de reforço, de geografia, certo? Então, olha, pessoal, praticando de vocês será no livro de geografia, da página 24, que é para vocês fazerem a leitura, na página 24 e na página 25, certo? E na página 26, responder a atividade. A primeira questão diz assim: observem a imagem. Agora escreva duas questões sobre a imagem acima para discutir em sala de aula com seus colegas. Vocês vão escrever, certo, as duas questões, só não vamos discutir, mas você pode comentar com seus familiares. Essa imagem aí, né, retrata uma favela, uma comunidade. Então vocês podem observar se essas casas, se essas moradias são construídas em uma área de risco ou em uma área segura, certo? Também podem falar sobre o material que é construído nessas casas, ok? Vamos lá, segunda questão. Marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Então vocês vão ler aí as 4 afirmações e vão ver se são verdadeiras ou falsas. Terceira questão. Marque com um X as alternativas que completam corretamente a frase abaixo. Então tem: a moradia serve, primeiro, para abrigar a família, se for verdadeiro, marca. Para proteger contra o sol e a chuva, se for verdadeiro, marca. Para nos expor à chuva, para sentir frio, para dar conforto a quem nela vive. Vocês vão marcar, certo? São mais de uma afirmativas que completam a frase corretamente. Quarta questão. Converse com alguém que mora com você e responda as seguintes perguntas. Letra A. Quantos cômodos a sua moradia tem? Vocês podem até ir observando aí na casa de vocês, fazerem um passeio pela casa de vocês. Letra B. Em que lugar da sua moradia você costuma brincar? C. Em que lugar da sua moradia você faz as tarefas da escola? Qual é o lugar que vocês estão assistindo a aula de tio Wilma aí? E escrevam aqui na letra C. Na D. Qual é o lugar da sua moradia de que você gosta mais? Certo?
pessoal? Quinta questão. Circule as palavras que indicam alguns materiais que podem ser utilizados para a construção de uma moradia. Aí tem aqui tijolo, jornal, cimento, fogão, doce, palha, pena. Tá bem fácil essa, né, pessoal? Sexta questão. Observe as gravuras e identifique os tipos de casa por meio de uma pesquisa e depois numere as imagens corretamente. Vocês não vão precisar nem fazer uma pesquisa, porque todas essas moradias aqui que o Wilma expôs na hora da explicação, então é só voltar o vídeo e observar. Sétima questão. Com as informações abaixo, enumere o profissional que participa de cada etapa da construção de uma moradia. Então vocês vão enumerar. Na página 25, naquela imagem que tem falando sobre os profissionais necessários para a construção de uma casa, ela está numerada. Então, qualquer dúvida é só voltar na página 25, certo? E a oitava questão diz assim: observe as ilustrações abaixo e marque um X na figura que indica uma moradia que está em construção. Tem duas imagens aí, uma moradia já está pronta e a outra ainda não. Então, vocês vão marcar um X na que ainda está em construção, que ainda não está pronta, certo? Bem fácil, né, pessoal? Uma atividade bem simples, eu tenho certeza que vocês vão responder com bastante facilidade, mas qualquer dúvida é só voltar o vídeo lá no início, na explicação de Tio Wilma, que vocês conseguem responder, certo? Então, Tio Wilma se despede por hoje, fiquem bem, realizem o praticando e até amanhã.